Olá, meu nome é Luciano Moraes, eu sou violonista, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo e estou aqui para conversar com vocês hoje a respeito do uso do polegar da mão direita. Muitos de vocês que acompanham o canal e acompanham outros brilhantes canais que nós temos para falar de violão têm ou tiveram em algum momento essa dúvida, né? Como é que eu posso trabalhar o meu polegar de maneira mais, eu não gosto de usar muito a palavra correta, né? Mas a gente pode pensar na palavra ergonômica, ou talvez uma forma mais eficiente dentro de certas condições. Acima de tudo, nós temos também essa dúvida de como abordar o uso do polegar em relação a nossos alunos. Às vezes a pessoa que é um bom violonista, um bom profissional, que começa a dar aula, encontra alunos que têm questões com a sua técnica que eles mesmos não tiveram, né? E isso pode levar a uma série de problemas na abordagem que pode futuramente gerar dificuldades nesses nossos estudantes, né? É justamente para tentar evitar essa questão que eu fiz esse vídeo tentando abordar em detalhes algumas etapas importantes para que a gente consiga desenvolver um bom e eficiente uso do nosso polegar da mão direita. Vamos lá? Dizem que as semelhanças entre os seres humanos e os primatas são maiores em relação às mãos do que em relação ao cérebro. Isso significa que se você pegar o cérebro de um ser humano e o cérebro de um chimpanzé, você vai encontrar mais similaridades do que as que você encontra se comparar as mãos desses dois animais. De fato, assim, a nossa habilidade em desenvolver ferramentas, de criar coisas, né, traquitanas, tecnologias, e que foi o que deu origem a toda essa nossa aventura de construção do artesanato, da cultura, da tecnologia, né? Isso tudo é provocado ou foi desenvolvido especialmente por causa do polegar opositor, que deu a nós a chance de pensar de maneira diferente em relação aos objetos que a gente manipula, né? Existe uma acuidade tátil muito mais completa em relação aos objetos quando a gente manipula. A gente tem consciência dessa abordagem dupla, né? Você pega um objeto por aqui, e por aí você pode começar a pensar os objetos que você manipula de uma forma muito mais completa, mais tátil, mais intensa, né? Eu não vou falar muito do polegar da mão esquerda, que não é o assunto desse vídeo, tirando que a gente pode dizer assim que o polegar da mão esquerda não pode aparecer, né? Não no sentido de aparecer atrás aqui do violão, que às vezes, dependendo das circunstâncias, até não é um grande problema, mas ele não pode aparecer como o dedo que se esforça para tocar violão. O polegar tem que estar sempre, da mão esquerda, sempre em um estado de relativo descanso, tá? A gente pode aprofundar isso em um outro vídeo só sobre o polegar da mão esquerda, mas agora, em relação ao polegar da mão direita, ele é um dedo que tem uma direção de movimento muito diferente em relação aos dedos, tá? Portanto, ele tem uma sonoridade bastante diversa também em relação aos outros dedos. Se não para qualquer um que ouça, mas pelo menos para o próprio violonista que toca, a gente consegue um tipo de som com o polegar que é muito difícil obter com os outros dedos, especialmente se nós estamos usando o toque sem apoio, tá? O toque com apoio talvez a gente consiga aproximar um pouco, mas isso também é muito controverso, depende muito da técnica, do instrumento. De maneira geral, a gente pode adotar isso como um ponto de partida. A sonoridade do polegar é bem diferente da sonoridade dos outros dedos. Isso significa que nós vamos ter outros critérios em relação a peso, timbre e volume, tá? Quando a gente fala da questão do polegar. Para que todos esses critérios sejam trabalhados e elaborados pelo violonista de forma justa, nós precisamos encontrar então o movimento correto, que é um movimento mais complicado do que o movimento do polegar, do indicador médio anular, tá? Por quê? Eu sempre menciono aqui no canal uma frase que está no Tratado do Fernando Sor. A forma correta de tocar violão é fechando as mãos, né, fechando os dedos, mas não fechá-los completamente. Quer dizer, o toque, né, o bom toque de mão direita é aquele onde os dedos fazem metade do movimento que seria necessário fazer para fechar, né, fechar completamente a mão. Quer dizer, daqui até aqui você tem um grau intermediário e você opera dentro desse grau intermediário. Esse é o campo de movimento, vamos dizer assim, dos dedos indicador médio anular. É o tipo de movimento que permite o maior aproveitamento da energia e do peso dos dedos para colocar a energia do braço sobre as cordas. É por isso que a gente tenta, na iniciação, né, vigiar muito esses três dedinhos aqui, no sentido que eles entrem para dentro da palma da mão, eles se movam na direção do antebraço, na direção da palma da mão e não para fora, né, como se estivesse puxando as cordas. Isso aqui é péssimo porque o dedo, na verdade, está trabalhando na direção contrária
àquela direção em que ele encaminha melhor o peso do braço. Então essa ideia sempre de fechar os dedos precisa ser muito bem observada, especialmente na iniciação, tá? Que é quando a gente cria, vamos dizer assim, as sinapses que vão durar, às vezes, pela vida inteira de estudo do violonista. E o polegar, como é que o polegar funciona? Bom, normalmente a gente pensa no uso do polegar como opositor ao dedo indicador e médio, né? Mas não é esse o movimento que a gente usa como base para tocar violão, tá? O movimento que a gente usa como base para tocar violão é esse movimento, que é bem ligeiramente diferente. Ele usa sim a articulação opositora, né? Vai mais ou menos nessa direção opositora, mas ele descreve, se você olhar por esse ângulo aqui, ó, eu estou na verdade fazendo um movimento circular, tá? Olhando daqui, até que não se percebe tanto isso. Por isso que não é uma questão que está resolvida já pelos violonistas, apesar de vivermos na era da internet. Hoje a gente pode conseguir vídeo de qualquer tipo de violonista, mas é muito difícil encontrar um câmera, por exemplo, que mostre isso a partir desse ponto. Que é o ângulo onde a gente consegue vamos dizer assim, uma visualização um pouco mais precisa em relação ao que acontece com o polegar, tá? Como que a gente desenvolve esse reflexo, né, para que o polegar acerte a corda sempre nesse movimento e em que sentido esse é o melhor reflexo para concentrar a energia do braço? Vou passar uma sequência de exercícios muito simples, né? Você pode colocar o seu dedo em cima, a sua mão, né, assim, em cima de uma mesa, com o indicador médio anular e mindinho fechados, e começar a exercitar exatamente esse movimento, que é o movimento do dedo opositor. Pode ser em linha reta, pode ser em meia lua. Você vê que o ponto de partida é um pouquinho mais para cá do que o ponto de chegada, né? Temos aqui um triângulo, né, formado por esses três pontos: o ponto de partida, o ponto de partida exatamente em linha reta em relação à tampa, e o ponto de chegada do polegar, que é um pouquinho mais para cá. Então exercite esse movimento. Depois começa a deslizar o polegar por essa superfície que compreende a diferença, né, entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Você vai se acostumar a fazer esse movimento circular, certo? Com o dedo inteiro, muito importante. Vou até mostrar como que esse movimento funciona a partir de um outro ângulo. Ó. Veja que eu não estou fazendo isso, nem isso, né? Eu estou fazendo isso. As três falanges do polegar estão se movendo na mesma direção. Esse é um princípio que vale para todos os dedos das duas mãos, tá? As três falanges dos dedos trabalhando na mesma direção, trabalhando no mesmo sentido. Tá? A falange pequena é um capítulo à parte, que entra quando a gente começa a ter contato com as cordas. As cordas do violão vão oferecer alguma resistência para a falange pequena. É por isso que a gente precisa fixar, a gente precisa aprender a fixá-las de uma maneira que não seja tensa, né? Vou citar outro tratado muito importante para o violão, que é o tratado do Dionísio Aguado, onde ele diz: o toque no violão tem que ser feito de maneira firme, porém não áspera. Tá? Então, firmeza não tem a ver com aspereza. Como é que se explica isso para um estudante, especialmente em aulas online, né, que assim, ainda não acabaram as aulas online, mas a gente pode dar algumas ideias, algumas sugestões de imagens que possam fazer o estudante entender o que significa isso, né? Firme sem aspereza. Busca a sensação de esforço. E aí elimine-a completamente, né? Porque você não pode tocar com sensação de esforço. Se o seu dedo está duro, você sente que você tem está exercendo uma certa força, então está errado. O movimento parte de um estado firme, mas relaxado. Então você tem que conseguir fazer esse movimento, subir e descer a mão, apoiando o peso da mão no polegar, com a falange ligeiramente reta. Tá? Não deixa acontecer isso. Se a falange do polegar, a falange pequena do polegar, se ela se quebra, eu desligo o contato da pele com a unha. E esse contato da pele e da unha teria que acontecer ao mesmo tempo. Se ele acontece primeiro a pele e depois a unha, a gente tem esse som. Se eu mantenho a minha falange ligeiramente firme, eu tenho esse som. A primeira corda está muito ruim, porque eu estou usando uma proteção
pressão aqui nessa unha, que é um pequeno durex que eu tenho que usar, porque a minha unha não é muito forte, então no polegar eu tenho que usar esse durex. Mas especialmente nas cordas 6, 5, 4 e 3, eu tenho um som diferente que é o som que eu tenho se eu deixo a falange mole, né? Vocês vão ver violonistas que tocam com essa posição da falange inclinada, modelo tipo pé de cabra, tá? Especialmente violonistas que adotam uma escola mais antiga, e esse termo aqui tem que ser usado sem nenhuma conotação pejorativa, tá? Tem coisas desses antigos aí que eu gostaria muito que se mantivessem nos dias de hoje, mas a gente não escolhe a época que vive, né? Esse formato pé de cabra no violão, ele exige que o pulso seja ligeiramente mais alto, porque aí você encaixa a pele e a unha ao mesmo tempo, e aí obtém o som. É o mesmo som que eu estava obtendo antes com a falange fixa e reta, né? Se eu coloco nessa posição, basta, né? Se eu coloco o polegar nesse formato, né? Basta que eu levante um pouco mais o pulso nessa direção, na direção aqui da câmera, né? Para que a gente tenha esse som cheio, redondo, limpo, mais importante, que a gente não escuta aquele, né? Aquele barulho de ataque da unha na corda. É um ataque sem ruídos e numa posição que teoricamente deveria gerar um outro tipo de resultado. Para vocês verem como que os elementos são muito interagentes uns com os outros. Não adianta você simplesmente dizer toca o polegar reto, falange fixa. Se o formato da unha não corresponder àquela abordagem, você vai ter problemas também, né? Então tudo isso é um grande organismo, né, que funciona. Se você altera um elemento desse organismo, ele passa a funcionar como um todo de maneira diferente, tá? Exercícios para obter essa falange mais fixa, tá? Antes de mais nada, fazer com que o movimento circular do polegar seja feito pelo braço inteiro, tá? Então vocês imaginem aqui esse movimento feito pelo braço todo. Em algum ponto do movimento desse braço vocês vão encontrar as cordas. Deixe que o som aconteça de maneira completamente zoada, displicente, assim, porca mesmo. Não se preocupem com a sonoridade, simplesmente passem o dedo pelas cordas, sem se preocupar com a qualidade do som, nem aonde você está pegando, mas o importante é que a falange consiga vencer a resistência das cordas, tá? Isso é muito importante. Ninguém toca assim, mas é esse movimento geral que a gente vai tentar refinar até conseguir fazer isso pelo dedo em uma corda só. Tem que ir restringindo esse movimento aos poucos, né? Aqui eu estou tentando atingir o máximo de cordas que eu consigo, 6 cordas. Não tem problema não acertar a unha, eu estou pegando, por exemplo, bem essa parte aqui do... Se vocês conseguem enxergar essa linha, essa marquinha, né? É essa parte que eu estou usando, esse é o contato que eu estou colocando na corda. Depois eu vou refinando esse contato. Eu vou fazendo esse movimento cada vez menor, esse círculo vai ficando cada vez mais estreito. Até eu tocar somente as 3 cordas mais graves. As 2 cordas mais graves. Veja que a minha falange está sempre ali tentando entender. O que eu estou dizendo, o recado que eu estou dando para a minha falange é o seguinte: perceba qual é a resistência da corda e o quanto você precisa ficar firme para que a gente tenha, para que a gente, como é que eu vou dizer, para que a gente coloque na corda a energia que a gente precisa. Essa é a função do dedo, na verdade. A gente toca muito com o dedo, mas o dedo é só um elemento intermediário, tá? Entre o som do instrumento e alguma outra coisa que a gente pode discutir até filosoficamente o que é. Esteticamente, com certeza, né? O que é esta coisa que a gente coloca em movimento, coloca em operação para que o dedo seja um intermediário e transfira para a corda essa energia que a gente precisa para ter esse som. Versões desse movimento vão ser adotadas conforme a situação que a gente tenha, mas os professores de violão e os iniciantes não precisam ter muito medo. Esse movimento ele vai sendo aprendido e ele é um movimento muito fácil, na verdade, de ser aprendido. Ao longo do tempo, esse movimento vai ficando mais natural, mais orgânico, e é possível fazer uma série de coisas com ele, inclusive as baixarias rápidas, velozes e complexas do violão de choro, inclusive um movimento no violão flamenco, especialmente, a gente tem muito movimento de usar o polegar ao contrário, né? Eu não tenho essa técnica, tem que conversar com o Diego Salvetti, né? Para a gente entender como funciona esse movimento do polegar indo e voltando. Mas a base do movimento é essa, tá? A base do movimento é a mesma.
Enquanto esse trabalho vai sendo feito, a gente pode selecionar algumas ideias ou algumas coisas, algumas peças a serem feitas para que a gente consiga resolver, chegar nesse resultado. O estudo número 3 do Opus 60 de Fernando Sora é uma melodia muito bonita pensada para a região grave do instrumento que pode ser tocada inteirinho com o polegar. Que eu acho bem complicado, né? Especialmente essa parte de colcheias, eu gosto de fazer ele alternando indicador e polegar. Respeitando a tradição, eu uso indicador e médio nessa passagem, mas acho importante a gente terminar com alguma delicadeza essa nota aguda, né? Então seria complicado fazer. O polegar talvez chegasse um pouco afobado demais, mas isso também precisa ser controlado. Etc. A partitura está no IMSLP, é muito fácil encontrar, tá? E é uma peça muito divertida, assim, de tocar, sempre tentando usar o polegar na maior parte da peça, ou assim, quase a peça inteira pode ser tocada com o polegar, tá? Aquilo que eu tinha falado que é um elemento que está entre, né, o produto final, o som final do instrumento e uma concepção sonora, estética, e o dedo serve de intermediário nesse processo, pode ser várias coisas diferentes. Pode ser, pensando numa perspectiva um pouco mais materialista, né, o braço, certo? O polegar ele precisa funcionar como um prolongamento do braço, e é isso que aquele primeiro exercício tenta fazer as pessoas entenderem, tá? Que o polegar ele é simplesmente a fase final de um movimento que vem a partir do braço. A gente pode aprofundar um pouco isso e entender que ele vem, na verdade, de um músculo que está aqui atrás, tá? Mas é muito difícil perceber isso sem uma orientação presencial, tá? Mas vocês têm que saber disso. Na verdade, todo movimento ele vem da coluna cervical, né? Ele vem dessa parte de trás aqui que tem o seu encaixe na base do crânio e se ramifica pelos membros exteriores. É por isso que é tão importante a gente pensar na postura logo no começo. Porque esse caminho todo que vem da cervical até a ponta dos dedos precisa estar completamente desobstruído, certo? Alguns exercícios para entender esse movimento como vindo de mais atrás do que do dedo são, por exemplo, entender o formato o movimento de alavanca do polegar. Essa subida do polegar é uma coisa que tem que ser trabalhada muito no nível do reflexo, né? Vocês podem voltar ao vídeo e ver que eu estou sempre encerrando o movimento aqui em cima. Eu nunca trabalho o polegar assim. Como se ele fosse uma bola que eu deixo cair, né? Não, talvez a ideia de uma bola de futebol, né? Que cai e quica, isso sim, e fica no ar, né? Talvez não é a ideia de uma pedra, né? Mas de uma bola que cai e quica para cima. Esse movimento de reflexo ele é a decorrência direta do impulso que é dado pelo braço. Porque a gente tem que se lembrar de que a corda cria uma reação contrária ao movimento, né? Então ela vai empurrar o nosso dedo para cima. A gente tem que conseguir sentir esse movimento de empurrar para cima e deixar que o dedo faça esse movimento. Porque se ele é sensível o suficiente para sentir a corda jogando ele para cima, é porque ele está num grau de relaxamento muito bom, que pode ser utilizado para desenvolver uma excelente técnica, tá? Uma outra coisa importante é que o polegar é um dedo que a gente utiliza para fazer abafamentos, né? Quando você faz, por exemplo, o acorde de Mi maior para resolver em Lá, é muito feio deixar esse Mi soando, né? Porque o acorde não é Lá maior com baixo em Mi, o acorde é Lá maior. Muito mais nítido, muito mais definido, tá? Os pianistas têm uma preocupação muito grande em definir o contorno do que está sendo ouvido no baixo. Os violonistas talvez sejam um pouco mais displicentes com isso, com uma certa razão, porque o violão tem um pouco menos de intensidade na sustentação do que o piano, mas as cordas graves têm uma sustentação bastante grande. Se você colocá-las para chocar com as outras linhas do baixo, você provavelmente vai ter dissonâncias indesejadas, ou no mínimo um contorno melódico
da linha do baixo menos definido, tá? Então, como é que a gente usa o polegar para abafar? O final do movimento, em uma corda, por exemplo, a quinta, vai abafar a sexta. O final do movimento na corda 4 vai abafar a quinta. O final do movimento na corda 3 vai abafar a quarta. Poderíamos ir até a segunda. Eu não gosto muito de incomodar a posição do dedo indicador e médio. Esses exercícios com o polegar eu sempre faço com o indicador e médio apoiados na corda 2 e 1. E o polegar passeia livremente, né? Abafando as cordas. Você pode fazer esse exercício sem abafamento, mas o polegar sempre vem para cima. Ou pode fazer o exercício. Não tenho muita pressa, tá? No começo vai misturar um pouquinho as duas cordas mesmo. Treine bem lento, tá? Até que isso seja integrado ao reflexo. E você consiga tocar sem muitos problemas. Mas não tem problema fazer lento. Mesma coisa embaixo. Certo? Então é isso. 20 minutinhos aí de um vídeo que pode dar algumas ideias, tanto para a prática diária de vocês, quanto para iniciação e uso em sala de aula. Espero que tenha sido útil e me despeço de vocês agradecendo por todo o apoio que vocês têm dado ao canal, pela continuidade do canal. E até o próximo vídeo, até o próximo Conversa de Violonista.